for making it happen. Thank you. Perfeito. Saudações, senhores. Hoje é dia 22 de janeiro de 2025, às 9h46 que eu estou gravando. Teve um tal de Elon Musk aí que fez uns negócios meio estranhos, mas a gente já vai falar sobre isso. Primeiro, eu quero reforçar que eu gosto do like, do comentário, do compartilhamento, da indicação que vocês fazem de maneira orgânica. Porque quando vocês compartilham, interagem com o canal, vocês estão impulsionando o crescimento de uma frente de transformação real, concreta, dentro do nosso país, né? Aqui é um canal que é uma ferramenta dentro de uma engrenagem de transformação política. Eu acredito que os resultados eles vão se mostrar por si só, mas por enquanto o que eu posso fazer é garantir para vocês, da minha palavra, que coisas serão feitas. Coisas serão feitas. Vamos ao tema do vídeo. A era de ouro do Donald Trump, dos americanos, dos Estados Unidos of the State of America. Começou, né? Começou a era de ouro? Ou será que não? E aí vem a segunda pergunta. A que custo começou essa segunda era? Um vídeo parece que acabou fazendo uma ponte com o outro, né? O último vídeo eu falei sobre a agenda woke, sobre a nova direita, e o que está acontecendo parece que é uma continuidade, é como se fosse uma parte 2 do vídeo anterior. É inegável que existe um enfraquecimento do identitarismo, da agenda woke, do progressismo, né? Do marxismo cultural em todo o globo, não só no Brasil. A agenda woke ela se mostrou extremamente invasiva e autoritária, a ponto que o cidadão médio, que às vezes até nem ligava muito para isso, ele começou a se incomodar. E esse cidadão médio, ele não é a totalidade, mas ele é uma boa porcentagem daqueles que elegeram Donald Trump e daqueles que elegem a direita. Você vê, por exemplo, o nosso presidente pinguço falando sobre o Donald Trump, que ele seria uma espécie de... Eu vou deixar as palavras para o próprio Lula, vocês podem ler. A agenda woke ela bateu a porta e não conseguiu entrar. Houve uma resistência popular muito forte por propaganda da direita, mas até do cidadão comum. Não houve aceitação dessas mudanças de paradigma, desse espírito revolucionário de maneira tão abrangente, tão efetivo como esperavam aqueles que financiaram todo esse movimento. E o que há realmente de um respaldo político para que você combata essa visita indesejada da cultura woke é muito fraco. Nós temos uma narrativa em andamento que é uma narrativa, vamos chamar de direita, que ela é muito fraca dentro do combate à cultura woke. Não só a cultura woke, mas todo o marxismo, tudo aquilo que envolve essa transformação radical da sociedade por conta de ideologia. O discurso que existe dentro das alas liberais que nós estamos acompanhando hoje, ele é um discurso que está mais ou menos pegando uma carona naquele movimento político, muito mais político propriamente dito, da direita republicana americana ou de outros movimentos reacionários em todo o globo. A solução ela é muito mais pragmática do que realmente fundamentada em valores que são bem justificáveis, que estão alicerçados dentro de uma mentalidade popular de apoio a essa mudança, e isso se comprova porque o Donald Trump, assim como o Bolsonaro, assim como Javier Milei e outros figurinhas aí, eles não foram eleitos pela enorme esmagadora maioria da população. Eles estão dentro de uma margem de aceitação maior do que os seus antecessores. Então, quando esses personagens políticos eles aparecem e colocam toda essa agenda que é contra o marxismo, principalmente o marxismo cultural, e eles fazem isso na base da caneta, quando eles se apoiam numa superfície frágil, uma superfície política frágil, não podemos dar outro nome para isso que não seja um autoritarismo. Existe uma confiança num personagem político que justifica as suas ações, ao contrário da confiança das ações que deveriam ter um representante político. Seja sincero, você acredita que todo aquele financiamento bilionário que houve de diversas marcas, de diversos setores da indústria cultural, todo aquele financiamento que houve durante décadas e décadas e décadas, ele cessou de uma maneira quase que harmônica, de maneira sincrônica,
Será que esse financiamento ele não está sendo apenas recalculado? Será que a rota que ele estava seguindo não era apenas muito cara para dar andamento? Vamos para o que interessa? Elon Musk. Toda vez que essa discussão sobre nazismo reaparece, nós temos alguma coisa parecida com isso daqui. Eu vou usar esse exemplo que eu estou improvisando agora, tá? Um nacionalismo exaltado, para definir um nazifascismo. O que seria um nacionalismo exaltado? Seria um nacionalismo, por substância, com equívocos que exageram as suas defesas. Tá? Então, mesmo quando alguém explica sobre nacionalismo exaltado ou exagerado, exacerbado, essa pessoa, ela subliminarmente está colocando uma posição de um nacionalismo que não seria exagerado. Inclusive, eu concordo com essa tese. Mas o que eu vejo não é um nacionalismo da parte desse movimento trumpista da nova direita. O que eu vejo, na verdade, é um patriotismo como discurso, como parte do discurso, para justificar uma ação de tomada de poder. Sempre se fala também de um antiliberalismo. Eu não estou vendo antiliberalismo em momento algum, pelo contrário, as forças liberais estão cada vez mais ascendentes. Temos também um antissocialismo, um anticomunismo, que ele é muito bem-vindo, inclusive, mas isso enquanto narrativa é um pouco diferente. Porque se for só narrativa, então você acaba construindo fatos, você enxerga a coisa onde não há, e você acaba não combatendo de fato o seu inimigo. E eu também não vi nada no sentido de um unipartidarismo, que seria como, dentro do contexto americano, eliminar o Partido Democrata. Entende-se que há uma superação dos ideais que estão sendo carregados pelo Partido Democrata, mas não a eliminação e a supressão desse partido. A direita e a esquerda, essa antítese de posições políticas, elas são próprias do regime liberal. E no caso dos Estados Unidos, a divisão de esquerda e direita é o grande motor da democracia deles. Aliás, é uma frase que se diz muito e que se escuta muito, que os Estados Unidos são a maior democracia do mundo. Eu acho que eles são a maior no tamanho, talvez, geográfico, né, na extensão territorial. Mas em aspectos qualitativos, eles são a pior democracia, talvez, ou entre as piores. Aí fala-se também de uma liderança carismática, mas liderança carismática na liberal-democracia é uma obrigação. Militarismo, ou seja, forte presença da apologia às Forças Armadas. Romantismo, que seria a justificativa das ações de agora com base num passado glorioso ou na potência que você tem enquanto nação. Autoritarismo, que eu não preciso nem falar. Racismo, no caso propriamente do nazismo. E o irracionalismo, que foi só o idiota que escreveu essa lista que colocou. Cara, como tá calor, meu Deus do céu, puta que pariu. Daí eu venho e te pergunto, e eu meio que já respondi, né? Essa nova direita, essa direita trumpista, ela dá match com esses itens, né, dessa lista? Você considera que a nova direita, essa direita trumpista global, ela preenche todos esses requisitos? Diante do que eu falei, eu acredito que não. Então você acusar ela de ser nazifascista é no mínimo um exagero, é um desvio do foco do que ela realmente é. E quem que está fazendo esse desvio, né? Quem será que está fazendo esse desvio? É a esquerda. É sempre a esquerda, porque a esquerda ela age não conforme a realidade, mas conforme os seus próprios interesses. Bom, então o titio Elon Musk ele fez a saudação, e naquele contexto ele soltou uma frase que me faz acreditar que ele não fez uma saudação nazista, ou fascista, que quer que seja. Ele fez uma saudação com a seguinte frase: My heart goes out to you. My heart goes out to you. Ou seja, meu coração está sendo enviado para vocês. Que é uma frase de condolência, dita dentro do contexto americano. Ela é uma frase que serve mais para consolar ou demonstrar empatia em momentos de dificuldade. Só que, naquele momento em que ele dizia isso, ele estava fazendo uma comemoração. E comemoração não combina muito com My heart goes out to you. E aí começam todas as confabulações sobre qual seria o propósito, o real significado do My heart goes out to you. Eu não quero justificar isso, mas talvez a resposta seja muito mais simples do que pareça. Ele não é o cara com a melhor habilidade social. Então, assim, o próprio gesto dele, a forma como ele apertou o peito e soltou no ar, fazendo a saudação, às vezes a gente não sabe se expressar muito bem. Eu tô me colocando no lugar dele, tá? Pra deixar muito claro. Da minha parte, eu não consigo acreditar que ele fez
realmente uma saudação acenando para uma galera neonazista. É inegável que exista um ambiente propício para o crescimento dos ideais fascistas ou nazistas no Twitter, porque é uma consequência da liberdade de expressão e uma consequência de um exagero de condenações de pessoas inocentes que não estão ligadas ao nazismo, mas graças à esquerda foram associadas, ou seja, por conta muito da banalização do termo nazismo, fascismo, que hoje qualquer um é o Hitler, qualquer um é um nazi-fascista. Eu, perante a esquerda, provavelmente sou um nazi-fascista, mas eu durmo à noite tranquilo sabendo que eu não sou. E a esquerda, ela tem essa habilidade, não deixa de ser uma habilidade, é uma articulação dela, que ela usa para o mal. Ela pega um termo e ela molda aquele termo conforme a conveniência. Eu não vou dizer que os liberais não condenam o nazismo, mas quem faz muito essa pregação anti-autoritária é a esquerda, menos para suas figuras autoritárias, né? Então, se fosse para classificar essa direita, eu não colocaria ela como sendo nazi-fascista, uma reinvenção dos regimes totalitários que nós conhecemos, mas ela é autoritária. Nem tanto autoritária. Ela é, mas não muito. Seria como um autoritarismo moderado. E ao mesmo tempo um autoritarismo foda-se. Por quê? A partir do momento que o Elon Musk faz sátiras em cima daqueles que reclamaram da sua saudação, ele tá cagando e andando pro que você tá pensando se você não gostou. E o que nós brasileiros temos a ver com isso diretamente? Bom, se nós formos dar uma olhada nos nossos líderes, quem são os nossos líderes? É um bando de velho que não sabe dançar. E na esquerda brasileira, não poderíamos esperar menos, nós temos Gleisi Hoffmann, nós temos diversos tuiteiros de plantão falando que o Elon Musk teria aberto as portas para a cachorrada nazista poder correr solta. E assim, cara, é tão patético, porque a direita é patética, a esquerda é patética, ninguém tá se levando a sério nesse jogo. Parece que os únicos realmente interessados em resolver o problema são os nacionalistas. A esquerda comunista é vendida. Ela abraça qualquer narrativa que seja contra o conservadorismo. A direita, ela é liberal, ela é serva dos interesses americanos. Cadê o brasileiro? Queria aproveitar também e fazer uma menção ao Bostil Origins. Bicho, por que Bostil, cara? Eu gostei, ele gravou alguns vídeos, eu vi um vídeo dele que eu vou estar compartilhando aqui. Solta aí, DJ. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, essa direita, a direita burra em geral, né, a massa. Fala assim, agora o mundo vai saber o que está acontecendo no Brasil. Tipo, mano, o mundo sabe o que acontece na África, o que acontece na Coreia do Norte, o que acontece na Venezuela, que foi mais recente, o que acontece em Cuba, e não adiantou nada, não adiantou nada. Agora eles acham que o Trump, eleito, vai fazer alguma coisa no Brasil. Tipo assim, qual será a prioridade do Trump, tá ligado? Em que escala, em que posição de prioridade será que tá o Brasil na lista de afazeres do Trump? Tipo, não é realista, sabe? Não é realista isso, não é realista. Querem soluções mágicas. O sistema não vai mudar por vias eleitorais. E não vai mudar porque o Trump foi eleito agora. E não vai adiantar nada mostrar pro mundo. O mundo sabe o que acontece em Cuba, o mundo sabe o que acontece na Coreia do Norte, o mundo sabe o que acontece na Venezuela, e nada acontece. E ninguém faz nada pra mudar essas merdas. E ele tem razão, porque as revoltas populares se mostram o tempo todo na internet, que é o principal meio do mundo ficar sabendo sobre nós. E nem por isso nós temos que nos curvar para que os americanos venham aqui e façam o que nós devemos fazer. E é isso que o brasileiro precisa entender. A nossa campanha, ela é muito difícil de ser enfrentada. Ela parte de uma ação que, em primeiro lugar, é educacional. É você conhecer e transmitir bons valores, mas não repetindo a cartilha partidária. É você indo atrás da informação. É você lendo obras de grandes autores, grandes pensadores. É tendo contato com pessoas que têm gabarito intelectual. Entenda como é positivo você ter a liberdade de expressão para você corrigir a rota que o Brasil está tendo agora. Mas olha também as outras ideias que estão amarradas nesse pacote de defesa da liberdade de expressão. Nem tudo nós podemos aproveitar. Temos que ser inteligentes e aproveitar aquilo que é eticamente louvável. Eu faço uma menção também ao Maurício Meirelles,
que falou que uma agenda woke pode estar por vir, né? Uma agenda woke 2.0 que vai aproveitar essa onda de autoritarismo norte-americano e vai se fortalecer no seu discurso, podendo, por exemplo, pegar a frase e o gesto do Elon Musk e usar isso como bandeira. Mais uma vez eu agradeço. Por favor, se você gostou desse vídeo, cara, esse aqui deu trabalho. Espero que você tenha curtido o vídeo, literalmente, aperte o botãozinho. Agora eu vou passar a falar isso, porque vai que dá mais engajamento mesmo, né? Tem que acelerar a revolução. Se você quiser comentar, se você quiser compartilhar, aí fica a critério teu. Muito obrigado e até o próximo vídeo.